seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu tenho uma palavra pro seu coração. Eu desejo que você tenha um dia iluminado, abençoado pelo Senhor, que o Senhor te guarde, te proteja, te livrando de todo mal. Bom, fique nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal e envie para mais alguém essa palavra. Deus abençoe. A palavra que o Senhor tem pro nosso coração hoje está em Lucas 7, versículo 13, diz: E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E aqui, né, nessa palavra, a gente vê que Jesus estava passando por uma cidade chamada Naim, né, juntamente com seus discípulos e uma grande multidão, né? E quando ele estava passando por lá, tinha uma mulher, né, uma viúva, que tinha somente um filho, né, que estava chorando pela morte do seu filho. Né, ela tinha perdido o seu único filho. E Jesus, né, ao ver aquela mulher naquele estado, aquela situação, ele tem compaixão, né, daquela mulher, né, e ele fala: não chores, né, mas quando ele fala não chores, não é porque ele não sentia a dor dela, não é porque ele estava sendo insensível, a dor dela não era isso, é porque ele disse pra ela não chorar, né, porque ele ia operar o milagre, ele ia fazer o milagre, né, ele ia operar ali, né, e ele fala, né, levanta-te, mancebo. Ele tá falando pro menino, né? Ele deu uma ordem, uma palavra pro menino levantar, né? E o menino levantou e voltou à vida, né? Então ele ressuscitou o menino, né? Então aqui a gente pode ver, né, o poder de Deus, né? E assim, quando ele fala para aquela mulher, não chores, é porque ele ia fazer um milagre, né? Ele ia operar, ele ia fazer uma obra ali, né? E aqui o Senhor deixa essa palavra no nosso coração nesse dia, e aqui a gente vê, né, que Jesus transforma o luto em alegria, né, e a morte em ressurreição, né? E assim, que essa palavra fica no nosso coração, né? Eu não sei qual momento está passando o seu choro, a sua luta, mas Deus conhece, Deus sabe o que você está passando. Eu não sei o que para você aquilo parece que não tem mais jeito, aquilo que parece que não tem mais como, mas o Senhor é aquele que ressuscita, o Senhor é aquele que faz a obra, né? E o Senhor está falando essa palavra no nosso coração hoje, né? Não sei qual é o decreto que tem sobre a sua vida, mas o Senhor hoje está falando, né? Ele é o dono da vida, né? Ele é aquele que ressuscita, ele é aquele que traz alegria, né? Então hoje o Senhor deixa essa palavra no nosso coração, que a última palavra vem dele, né? Que a gente venha lembrar que o Senhor é aquele que nos guarda, né? O Senhor é aquele que é o dono da última palavra, né? Então a gente vem ficar com essa palavra no nosso coração, que o Senhor é aquele que pode mudar cenários, né? O Senhor Jesus mudou o cenário, né? Era o cenário de morte, era o cenário que parecia que não tinha mais jeito, né? Aquela mãe, né, tava chorando pela perda do seu único filho, né? Ela era viúva também, mas o Senhor Jesus chegou, né, e mudou aquele cenário, mudou aquele decreto de morte. E hoje o Senhor está falando para nós, né, que Ele está mudando decretos, né, mudando cenário, né, que essa palavra fique no nosso coração nesse dia, que dependente do que os nossos olhos estejam vendo, mas o Senhor é aquele que muda cenários, que muda situações, né? Então que você venha com essa palavra no seu coração, que o Senhor entende a sua dor, Ele entende o seu choro, Ele te vê, né? E mesmo que você ache que não tem mais jeito, mesmo que você ache que tudo está perdido, né? Onde você vê só sofrimento, luto, choro, mas o Senhor é aquele que chega, que opera, que faz obra, né? A gente vê esse exemplo, né? Dessa mãe, dessa viúva que estava assim, totalmente arrasada, né? Achando que tinha perdido tudo, que não tinha mais jeito. Mas o Senhor Jesus chegou. E hoje o Senhor deixa essa palavra para nós, né? Que é aquilo que parece impossível aos olhos do homem, que parece impossível, mas para Ele não é. Bom, eu espero que essa palavra fique no seu coração. Envie para mais alguém essa palavra. Fique com Deus.